Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Dina Moraes, sou cabeleireira e já atuo na área da beleza há mais de 30 anos. O meu projeto Papo de Salão começou lá em 2013, quando fui inserida no Mundo Miss. E hoje vem em formato diferente, vem em formato de podcast. Essa é um pouquinho da minha história e por consequência disso, o meu convidado para essa reestreia é alguém muito especial. Por quê? Porque no auge, quando eu estava decidindo voltar com o podcast, eu participei de uma sessão de fotografias. Imagina como eu fiquei? Uma pilha, porque não nos bastidores, ótimo, faço cabelo, desenrolo super bem. Opa, e quando fui para a fotografia, tive uma dificuldade enorme. Ele teve um trabalho fantástico, ele me acalmou, me deixou tranquila e o resultado foi incrível. Por isso, eu fiz questão dele estar aqui hoje, na reestreia e na estreia do podcast, reestreia do Papo de Salão. Meu convidado especial, ele se chama Gilberto Matos, fotógrafo profissional de uma grandeza e, assim, um carinho imenso pelos seus clientes e por isso eu o convidei. Tudo bem, Gilberto? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigada e fico lisonjeado por ser o primeiro, né? É isso aí, e olha, a responsabilidade grande, né? O seu trabalho é incrível e você fez um trabalho brilhante comigo, nos conhecemos aí um pouco antes da pandemia, Sim. Mas como você já me conhece, no Papo de Salão sabe que eu falo demais, eu quero saber um pouquinho, quero compartilhar com o público um pouquinho de quem é o Gilberto Matos. Olha, eu sou fotógrafo, esse ano vai fazer 8 anos que eu trabalho com fotografia. E há 3 anos especificamente com fotografia corporativa. Eu sou formado em marketing e pai de 3 crianças lindas. Caramba, Gilberto, como você saiu, né? Nós já batemos um papo, porque o Gilberto, gente, o Gilberto é meu cliente, nos conhecemos através de uma consultoria, né? Sim. Conta um pouquinho sobre a consultoria para a gente entrar no cenário de você, profissional da área de marketing, ter ido para a fotografia, Gilberto. Olha, eu sempre gostei dessa parte voltada para arte, né? Então, eu trabalhei muito tempo como designer gráfico e na faculdade eu tive uma palestra sobre fotografia e eu achei legal, porque eu nunca gostei de ficar preso a alguma coisa. E a fotografia, cada dia a gente tem uma pessoa nova e um trabalho diferente. Então, eu tenho a liberdade de fazer essa criação. Então, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu vi que eu tinha essa liberdade. Foi quando eu larguei a parte gráfica e a parte de marketing para ingressar na fotografia. Eu quero compartilhar algo com você que eu não falei no dia das fotos. Você sabe que eu estava uma pilha, apesar de estar fotografando no salão. Gilberto, como é que você consegue ter essa sensibilidade? E eu vou falar agora de mim, porque depois a gente vai falar sobre alguns clientes seus. De conseguir ter me acalmado e através do projeto, né? Você sabia, né? Já tinha tido um briefing de tudo que eu esperava do seu trabalho e da fotografia. Como é que você conseguiu, naquele momento, tirar o nervosismo que eu estava? Como você conseguiu me acalmar? Foi algo pontual ou você trabalha isso de forma natural? É assim, ó, eu tento sempre deixar os clientes à vontade. A gente já se conhecia, isso facilita muito. E eu tento sempre que um cliente fecha comigo, ter uma reunião antes. Eu gosto de ter esse vínculo de amizade com o cliente, porque quando a gente é amiga, as coisas funcionam melhor. Então, é diferente de eu chegar um dia qualquer, você fechou, eu chego, já ligo a câmera e começo a fotografar. Você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você é, eu não sei de nada. Então, eu preciso entender o ângulo que você gosta, se tem um lado do rosto que você mais gosta, a mensagem que você quer passar. Então, eu vou fotografando, eu sempre vou mostrando, porque isso daí te deixa mais à vontade. Então, você ver o resultado e fazer parte do processo acaba deixando mais confiante com o trabalho e deixando uma confiança maior entre eu e você, né? Então, eu tenho vários clientes que
que fica nervosa, assim como eu tô agora. Sério? Que é muito mais fácil eu deixar o cliente calmo do que eu ficar calmo na frente de uma câmera. Eu sou super nervoso. Então, eu converso bastante, eu acalmo, eu mostro a foto. Ah, mas eu não tô gostando. Então, a gente vai alinhando, vai deixando. Passou uma meia hora, já tá tudo livre, a gente já consegue continuar o ensaio. E como você transferiu a carreira, porque você é formado em marketing, e aí qual foi o momento que você decidiu? Falou, olha, eu tô na área de marketing e eu vou ir para um outro cenário. Foi diretamente na fotografia? Teve algo antes? Então, não foi pensado a fotografia. A minha mãe, ela sempre quis ter uma câmera semi-profissional. Aí ela comprou e ficou muito tempo guardada a câmera. Eu peguei aquela câmera um dia e falei, vou começar a usar. E eu comecei, aí eu conheci uma pessoa, que conheci outra, e eu comecei a trabalhar na fotografia meio que por acidente. Não foi algo planejado, que eu falava, eu sonho em ser fotógrafo. Não foi algo que foi planejado. Quando eu comecei por dinheiro, igual todo mundo começa, era um hobby, acabou... Eu comecei a ganhar dinheiro com um hobby. Então, pra mim, falei, ótimo, né? Vou continuar com a gráfica e vou continuar com a fotografia, que é uma segunda fonte de renda. Até que eu fiz um trabalho, acho que eu comentei uma parte com você. Eu fiz um trabalho, era uma festa infantil, e eu sou muito emotivo, né? E o menininho tá fazendo uns 4, 5 anos, e eu fotografei a decoração antes dele chegar, e ele chegou de cadeira de rodas. Nossa, E a mãe dele pegou e falou assim, ele tem paralisia infantil, tal, esse aqui é um registro muito importante para ele, porque cada ano tem uma evolução. Então, cada processo que era da festa, às vezes pra gente que é normal, vamos pra ele, brincava num carrinho, a mãe tava chorando porque o ano passado ele não fazia isso. E aí eu vi o quão importante é o nosso trabalho e o quanto a gente faz parte de algum momento da vida da pessoa. Seja uma festa de aniversário, seja um casamento, ou até um retrato desse que eu fiz do seu, que marca um ponto da sua história que você decidiu ir pro digital e começar um podcast. Um podcast. Gente, olha, o Gilberto, no momento da foto, que eu tava tirando as fotos, primeiro que eu não conseguia parar de chorar, eu fiz a maquiagem, né? Não conseguia parar de chorar, lacrimejar, e eu percebi que aquilo era emocional, porque eu faço isso todos os dias, trabalho maquiada, e eu tive que parar, respirar. Ele chegou, sentou. Eu tinha um videomaker, né, que está acompanhando o seu trabalho, porque o Gilberto tem uns projetos bem bacanas, a gente vai falar logo daqui a pouquinho. E aí ele chegou, sentou, começou a me contar a história, falar dos filhos, e eu fui acalmando, e ele falou uma coisa muito especial. Ele falou, você tem um trabalho fantástico, acalma muitas pessoas, consegue ajudar tanta gente, agora é a hora de eu te ajudar. Então isso marcou muito para mim, e eu só tenho a te agradecer. Eu acho que esse podcast aqui é o primeiro de muitos que você vai estar presente, né? Mas me conta, além vamos dar sequência, né? Porque o garoto é muito importante, né? Sim. Aí você continuou a história da fotografia. Vamos lá. Aí dali eu continuei na parte de festa infantil e eu falei, agora eu vou entrar de cabeça na fotografia. Parti para casamentos, até que veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, o casamento foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Então, pela quantidade de pessoas, que era aglomeração, os eventos sociais, a gente foram parou todos cortados, né? Eu, como muitas empresas, quebramos no meio da pandemia. Eu tive um baque bem grande, a gente estava começando a estabilizar, estava começando a pegar um mercado legal e acabamos quebrando. E como é que foi essa experiência de recomeçar? Porque assim, a pandemia também para mim foi algo que marcou muito. Só um minuto. Podcast não tem pausa, tem? Não tem. Marcou muito porque foi o momento que eu perdi meu filho para Covid. Então foi um momento muito difícil.
E como é que foi você, com família, esse processo de passar pela pandemia, que a gente reflete muito, né, sobre muitas coisas. E como é que foi? Me conta um pouquinho de como foi esse processo, porque a pandemia se estendeu, os eventos voltaram muito tempo depois. Sim. Me conta essa passagem, por favor. A pandemia, ela mudou muita coisa na minha vida também, né? No ramo profissional, o foco do meu trabalho, porque eu trabalhava com casamentos, só casamentos e mais nada, depois de um tempo. No meio da pandemia, eu tive que descobrir uma coisa nova pra fazer dentro do que eu tava trabalhando, que era a fotografia. Então, um amigo meu tinha uma hamburgueria, eu liguei pra ele, pedi pra ele deixar fazer umas fotos do lanche, eu fiz, ele colocou no iFood, deu um resultado legal. Que bacana. E eu vi que teve um aumento do delivery no meio da pandemia, né? Eu falei, é uma oportunidade de começar a trabalhar num ramo diferente do casamento e que daqui pra frente só tende a aumentar, né? Porque todo mundo tá indo pro digital, todas as coisas estavam começando a fluir. Foi quando eu comecei a trabalhar com dentistas, comecei a trabalhar chamar com alguns profissionais parceiros que eu conhecia, fotografar e entrar nessa parte corporativa. Na questão familiar, a pandemia eu me separei, voltei com uma namorada de adolescência. Uau! A gente teve 2 filhos e tem a terceira filha que tá com a gente desde janeiro. Nossa, então, a pandemia... Uma reviravolta na vida, com certeza, com É certeza. uma bagunça organizada. Bagunça organizada. Bom, olha, já estamos sabendo, é papo de salão mesmo, já quase uma fofoca, né, gente? Não, fofoca não, teria que falar dele, né? Brincadeira. Mas, e aí, esse novo formato de família, aí você falou, opa, agora eu tenho que pensar em otimizar o meu negócio, né? Porque a fotografia depois, todo mundo querendo voltar para o mercado e como é que foi? Você também me contou que tem muitos clientes da área da saúde e tudo mais, mas antes é o seguinte, antes eu quero fazer um agradecimento especial, pode tomar sua água aí, ó, que tem muito assunto ainda pra gente tratar. Eu quero fazer um agradecimento especial, que hoje eu tenho um grande amigo, que começou comigo lá em 2003, o Daniel. Uau, Daniel, muito obrigada pela presença. Minha parceira que trabalha comigo, que cuida do embelezamento das minhas unhas, a Líbina. Meu sobrinho, que é meu parceiro de vida, o William, né? Então eu quero fazer um agradecimento especial. E para 2 amigas que não conseguiram vir, que é a Rosana Martins, da Concepción Turismo. E quero agradecer a dona Vilma Michels. Vilma, muito obrigada, meu carinho, meu abraço para vocês, tá? Respirou? Respirei. Agora eu quero saber tudo sobre o que eu acabei de perguntar. Por favor. Bom, 90% dos meus clientes são da área da saúde. Não foi algo que eu falei, eu vou trabalhar só com o pessoal da área da saúde. Acabou sendo uma consequência. Eu fotografei uma dentista, que me indicou outra, Aí a outra que estudou com ela viu, aí eu fiz uns trabalhos em uma clínica, que tinha dermatologista, nutricionista, e por fim, acabei entrando num círculo da saúde que é 99% dos meus clientes são mulheres da área da saúde. Uau! Os homens, eles pouco me procuram para fotografar, são raros os homens que vêm para fotografar. Eu não sei se é algum problema com o digital, não sei exatamente o que é, mas as mulheres, elas gostam mais da fotografia. Mas os homens também estão voltando, estão indo aos poucos, porque olha... bem devagarzinho. Na minha área, em 2013, até 2013, 2014, porque eu atendo o Coloral, que é do blog Macho Moda, até 2014 eu praticamente não atendia o público masculino. Agora o homem é muito mais vaidoso e eu achei muito bacana, porque eu já tive clientes que foram fotografados por você, né? Sim. Inclusive da área da estética, né? Sim. Então, sempre ali linkada com a área da saúde. Foi fotografado, ficou um trabalho belíssimo. Você conseguiu extrair dele também. Ele já era mais
É diferente, Sim, né? Eu sim. quase Era mais à infartei vontade. mais à vontade, né? Inclusive, o doutor Fernando, ele fotografou lá no salão, né? Sim, a gente conseguiu fazer 1 hora de sessão em uma parede. A gente não Verdade, saiu de lá, né? A é gente fez em verdade. 1 hora de sessão com um único cenário e rendeu bastante foto legal. Ficou muito bom. E ele tá usando, ele tá fazendo palestras, Sim, sim. apresentando o trabalho. Será um dos meus convidados futuramente aqui para a gente falar sobre estética no geral, Aham. e vai ser bem bacana. Sim, o Fernando ele é bem legal. E como ele é um dos poucos que você vem fotografando, meninos, por favor, contacte o Sim, Gilberto sim. para tirar fotografia. Tem que, Ó, né? nesse ano, eu acho que o Fernando foi o primeiro ou segundo. Aí eu tenho os trabalhos da alfaiataria, que eu faço, né? Que A ali o público é verdade. todo masculino, então... Uhum. Mas retrato individual é mais difícil o pessoal me procurar. Mas a alfaiataria tá me dando Retorno. bastante portfólio masculino, porque a gente sempre tá fazendo sessões novas Sim. e eu vou aprendendo também, né? Porque Uhum. tô acostumado com mulheres, com poses femininas, aí Sim. até quando vem o homem fica um pouco travado. Mas eu tô conseguindo fazer bastante. Mas o individual foi o Fernando e eu tive há 15 dias atrás. Que O ano inteiro. bacana. Dois clientes. O trabalho Homens. que você faz, né, na alfaiataria, a gente conversou, né, em off, no salão. Sim. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou de fotografar um homem? Justamente o fato de eu estar acostumado com pose feminina. A mão, ela é uma grande incógnita na fotografia, né? Você lembra, no ensaio a gente ficava... Você falava, onde eu ponho a mão? Onde eu ponho a mão? Então a gente faz uma pose delicada, alguma coisa assim. Já o homem, não. São poses diferentes. Então, depende da mensagem que você quer trazer. É uma pose mais forte, uma imagem de poder. Então, depende do que ele quer trazer para a fotografia. Então, eu acho que a maior dificuldade é justamente pose e principalmente as mãos. Eu acho que essa é a parte mais difícil de saber onde colocar na hora de fotografia. Mesmo usando um terno belíssimo, igual você está usando. Da alfaiataria. Exatamente É da alfaiataria? de lá. Exatamente de lá. Nossa, interessante. A Nobre Alfaiataria, além de eu trabalhar com eles, né? Eu sou cliente deles. Assim Ai, como a gente que tornou um bacana. cliente um do outro, eu Com me tornei cliente certeza, deles com também. certeza. Quando eu fui fotografar os ternos, eu cheguei na alfaiataria, aí o Valdir tava usando um desse, tinha um logo na fachada. Aí eu falei, meu, gostei. Quando eu voltei lá com a minha esposa, falou, eu queria um escuro. Porque eu falei assim, mais fácil de usar. Porque eu vou fazer evento, quando eu ainda vou fazer evento grande, Sim. eu não posso chamar tanta atenção com uma roupa chamativa, né? Ela falou, não, você vai levar isso aqui. Eu falei, tá bom, né? Já que você tá falando, eu vou levar. E eu tenho 4 e esse é o que eu mais uso. Que Acabou sendo bacana. o que eu mais uso. Gilberto, e quando você me conta, conta que vamos compartilhar, né? Você estava me dizendo que quando você foi visitar uma cliente, você foi de um jeito, tal, e depois apareceu para fotografar com outro look. Sim. Olha, moda masculina, tá vendo? Ó, Sim, estilo. Quando eu conheci essa cliente, eu fui fazer um trabalho numa clínica. E o uniforme de todo fotógrafo é uma camiseta preta e uma calça preta e pronto. A gente vai o máximo para poder ficar escondido nos lugares. Ok. E quando eu a conheci ali, a gente conversou pelo WhatsApp, a gente marcou o ensaio dela, individual. Quando eu fui com a externo. Primeira coisa que eu abri a porta, ela falou, nossa, mas que terno bonito, não sei o quê. Quando eu te vi, estava totalmente diferente e tal. Porque a roupa, ela traz essa diferença, né? A imagem Então, fala, né? sim, a gente trabalha com imagem Sim. e a gente sabe o quanto é importante na hora da fotografia ter essa imagem, entendeu? Tanto que essa cliente a gente fez o ensaio e ela tinha um vestido verde e tinha um blazer claro, um look claro. E eu falei pra ela, meu, aquele ali vai ficar mais legal, porque vai trazer mais a mensagem que você pede, entendeu? Porque o social, ele traz essa imagem muito legal para redes sociais, entendeu? Então, faz toda a diferença, não tem como falar. O terno, ele mudou muita coisa no meu trabalho, me abriu muitas portas para alguns clientes, Uhum. network aumentou, muito, não tem como negar.
Bom, voltando à fotografia, porque papo de salão é assim, a gente sai um pouquinho do tema, volta novamente, e é importante esse bate-papo tranquilo, porque não vamos aqui dar receita de como tirar fotografia, não é tutorial, aqui não é tutorial, aqui é papo de salão. Gilberto, voltando ao meu ensaio, e a gente vai conectar algumas histórias relacionadas a ele, qual foi a maior dificuldade que você teve comigo? Não pode falar que foi horário. Não pode. Não, horário é tranquilo. Eu sempre reservo um bom tempo para o cliente. Mesmo a gente tendo um tempo definido do ensaio, eu tento não marcar nada antes nem depois, porque imprevistos podem acontecer, né? Mas eu acho que é assim, ó, como todo ensaio, a maior dificuldade é entender a mensagem. Ah, eu quero passar tal imagem e a gente te encontrar dentro dessa foto, entendeu? Então, a maior dificuldade foi te acalmar. Sério? Porque dali a gente foi embora. Fluiu, né? Então, quando você se sente à vontade, se sente bem, as coisas começam a fluir. Então, não adianta eu falar, a maior dificuldade foi porque você não gostou da luz assim. Não, a maior dificuldade é deixar você calma, confiar no trabalho, porque a gente já se conhecia. Sim, importante, né? Mas no dia é diferente. É diferente. A gente tá ali fazendo um trabalho diferente. Então a maior dificuldade foi isso, foi acalmar, porque dali em diante o ensaio flui muito bem. Isso é com 90% dos clientes. Sério, bacana. Tem alguma coisa assim, alguma particularidade quando você vai fazer os ensaios que os clientes pedem? Vou dar um exemplo. Você me perguntou, qual é a imagem que você quer passar para o seu público? E aí eu devolvi a pergunta. Lembra que eu te perguntei assim, qual é a imagem, como você me vê? Uhum. Aí você falou, eu vi uma pessoa profissional, tal. Tem alguma particularidade? Olha, eu quero parecer mais alta, porque eu optei por não ter quase nada de Photoshop nas minhas fotos. Eu até expliquei, porque assim, ó, eu estou no salão, o que eu expliquei para o Gilberto? Eu tenho uma vida compartilhada o tempo todo com o meu cliente. Então, como eu não sou blogueira, youtuber, enfim, eu não posso criar uma imagem que o cliente vai me visitar, agenda um horário, vai me visitar e assim, eu tenho 1,70 m. Eu quero parecer alta. E aí o cliente chega lá, eu tenho 1,57 m. Eu não posso aparecer dessa forma. Uhum. Então, tem alguma particularidade que você conte? É alguém... É claro que você não vai contar quem é o cliente, mas alguém quer ser alta, do lado direito, esquerdo, porque essa é uma curiosidade minha, né? Sempre acontece. Principalmente altura, lado do rosto. A mulher, ela tem muito... eu gosto de tirar foto desse lado. Aí eu foco nesse lado, mas eu tento mostrar que a gente consegue fazer outra coisa também. Mas, eu quero parecer mais alta. Aí a gente muda um pouco o ângulo da foto. Okay. Eu não faço um Photoshop ali pra mostrar isso. Se tirar a foto um pouquinho de baixo pra cima, já dá essa impressão de mudança de altura. Mas eu sempre friso o seguinte. Quando eu pergunto, qual mensagem você quer passar? Eu faço terapia, né? Aí... Uau! Eu saí da minha terapia... Quero saber da terapia, papo de salão. Mandar até um abraço pro Denis, que tem me ajudado pra caramba. Denis, obrigada, viu? Quando eu saí da terapia, eu tava conversando com outro psicanalista e a gente tava conversando justamente sobre isso, sobre aparecer nas redes sociais e como hoje os arquétipos são muito falados, né? Todo mundo fala, eu quero o arquétipo tal, que é... vamos supor, o arquétipo do governante, que são as fotos de presidente, aquela imponência e tal. E... tem muita gente que tem um conhecimento muito raso sobre isso. E isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu quero passar uma imagem de poder, uma imagem forte. Sim. Aí eu vou trazer isso pra fotografia. Vou colocar uma luz mais dura, uma sombra, vou trazer isso. Só que quando chega, você aperta a mão dele, ele não tem uma mão firme. Então ele passa uma imagem muito forte, só que ele não consegue, ele não é assim, entendeu? Tem um visagismo, né? Entendeu? Por isso que eu falo, eu quero entender e encontrar a pessoa dentro do ensaio. Sim. Porque por mais que eu chegue e fale, beleza, eu consigo fazer isso. Só que você vai se sentir bem, você vai conseguir ser essa pessoa, porque ali você muda a personalidade. Se você não for aquilo. Agora, se você fala assim, não, eu tenho, você chega, você vê que a pessoa tem uma postura diferente,
ele vai ter aquele arquétipo do governante, coisa do tipo. Caso contrário, é muito difícil você aparecer uma coisa nas redes sociais, que é o que a gente havia falado no seu ensaio, Sim. e não ser isso pessoalmente. Exatamente. Então, acho que essa é o maior cuidado que a gente tem que tomar nessa parte da mensagem. Por isso que eu sempre pergunto, qual mensagem você quer e o que a gente vai seguir, qual caminho você vai seguir daqui para frente. O seu trabalho a fotografia, o seu trabalho é bem amplo, né? Você fotografa na casa do cliente, no meu caso, você fotografou no salão. Você prefere estúdio ou uma coisa mais livre? Você é fotógrafo, Olha, esquece o cliente. Eu gosto muito de fazer no espaço do cliente. Eu tenho estúdio, mas eu gosto muito de fazer no espaço do cliente porque ali você se sente mais à vontade. É como se você estivesse na sua casa. O cliente, opa! O cliente está na sua casa e pronto. É mais fácil do que ele chegar no meu estúdio, que é um ambiente diferente, que ele não está acostumado a ficar. Ele demora um pouquinho mais para se soltar. Então eu prefiro muito mais ir no espaço do cliente, seja salão, consultório, clínica, porque ali ele está na casa dele e ele se sente mais à vontade. É mais fácil do gelo ser quebrado, sabe? Então eu prefiro. E a troca de roupa também é mais rápido. Justo, o cliente escolhe o look, não tem caso que você chega na casa do cliente, ele escolheu tudo, fez todo o planejamento e assim, de última hora ele fala assim, eu tenho no armário uma roupa extra. Acontece, mas eu falo assim, pra gente focar na quantidade, mas não perder muito tempo trocando de roupa. Porque a gente vai lá, faz ensaio de 2 horas. Aí a pessoa traz 10 trocas de roupa. A gente quase não aproveita, porque troca de roupa, tira 3 fotos, troca de roupa. Então a gente não tem um aproveitamento legal. Sim. Porque eu falo, o ensaio ela é uma construção. Sim. Então vamos supor, a gente pega um ensaio de 1 hora. Às vezes a primeira hora, ela é um quebra-gelo. Porque eu entendi você começou a confiar em mim, a próxima hora flui muito bem. Só que se você ficar trocando de roupa, a gente perde esse contato. E você perde tempo, né? Porque se uma troca de roupa leva 5, 10 minutos pra ele trocar, arrumar alguma coisa e tal, você perdeu 40 minutos só de troca de roupa. Eu não estou falando de mim, tá, gente? Por favor. Gilberto, voltando só um pouquinho na questão do seu trabalho antes da fotografia, você me falou que trabalhava com gráfica. E como era esse trabalho? Estava sempre linkado com a fotografia, certo? Mas como que era o trabalho da parte gráfica? Que hoje você, quando precisa de trabalho... Eu tô perguntando, que eu sou curiosa, que eu tenho um projeto, e aí eu quero que o Gilberto participe ativamente e o máximo que eu puder saber do trabalho que você desenvolvia antes, para mim é importante. Como era esse trabalho e o que linka com a fotografia? Eu sempre fui designer gráfico, né? Essa foi a profissão que tive por mais tempo. A fotografia 1 hora vai passar, né? Mas Sim. Eu comecei a trabalhar com design gráfico quando eu tinha 13 para 14 anos. E a fotografia sempre esteve ali porque eu desenvolvia cartão de visita, fachada, flyers, essas coisas. Então, eu precisava da fotografia para compor o meu trabalho, né? Mas, como eu te disse, nunca foi algo que eu olhava e falava, eu queria fazer isso. Sempre gostei da liberdade de criar. Então, vamos supor, eu fiz um curso de AutoCAD. Então, eu poderia trabalhar com arquitetura, essas coisas. Só que eu sempre achei o programa meio quadrado. Já o Corel, o Photoshop, esses programas, você tem muita liberdade para criar. Quando eu entrei, que eu vi a fotografia, que eu também teria essa liberdade, foi onde eu consegui conectar o que eu sempre gostei e seguir para fotografia. A questão da foto, hoje você trabalha com alguns parceiros. Você entrega o trabalho que você faz para o cliente, você consegue entregar ele sozinho, de acordo com o pedido do cliente, ou você trabalha com parceiros? Quero saber quem são os parceiros e como funciona. Você conheceu o Bruno, né? Conheci. Ele tá fazendo muita parte de vídeo pra mim recentemente, porque eu sempre fiz tudo sozinho. Parte de foto, vídeo, eu sempre gostei de fazer tudo sozinho. Tá. Só que chega uma hora que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Com certeza. E a minha maior dificuldade é
eu tenho medo de perder esse contato com o cliente, que é o que eu mais gosto. Então, da gente sentar lá no dia, conversar e te deixar à vontade, que eu acho que é o maior diferencial que a gente consegue trazer. Porque fotografia tem muitos fotógrafos por aí. Então, acho que esse parte do contato é muito importante. E meu maior medo de montar uma equipe é ter um fotógrafo que não tem esse contato, não tem essa sensibilidade com o cliente. Chega lá, monta a luz e vamos fotografar. Com certeza. Entendeu? E eu não quero perder isso. Então, o Bruno é um cara muito legal, que sempre tá comigo ali, cuidando da parte de vídeo. Agora, os últimos trabalhos, quem tem feito é ele, mas a gente sempre tá junto. Eu tô fazendo a parte de foto, ele tá fazendo de vídeo. E aos poucos eu tô começando a trazer alguns profissionais para trabalhar nessa parte corporativa. Na parte de casamento, quando a gente tinha bastante equipe junto. Mas já o corporativo eu acho que é mais intimista, então a gente tem que ter um cuidado maior na escolha de equipe, né? Sim. Então, aos poucos eu tô começando a colocar algumas pessoas, porque a demanda vai aumentando, eu preciso dar um jeito de dar conta. Eu sei dessa agenda porque eu te acompanhei, eu fiz todo um trabalho com uma cliente, né? Fiz a consultoria de visagismo e fiz o cabelo da cliente. Ela falou que precisava de fotos, atualizar o LinkedIn, mais coisas, fotos profissionais. E aí eu indiquei o Gilberto e eu acompanhei num estúdio belíssimo. Sim. Eu queria tirar foto novamente. Quando eu vi o estúdio, eu falei, não, eu quero tirar foto. Já tô tentando até encontrar um horário, né? Sim. Acredito que só para setembro, outubro. Me fala um pouquinho sobre a experiência com o pessoal do estúdio. Ali aquele estúdio foi para mim, o melhor espaço com custo-benefício do ABC inteiro. Perfeito. De todos que eu já vi, ali é o melhor custo-benefício, porque você tem todos os cenários. Você tem desde um cenário casa, para foto estilo lifestyle, que é cozinhando, sentado no sofá, lendo um livro. Como você tem a parte de escritório mais séria. Eles têm MacBook, tem iPad para usar como cenário, tem a parte externa, tem cozinha, já gravei vídeo, e a cozinha funcional, já gravei vídeo lá, dela usando forno, tudo. Então é um estúdio grande e muito bonito. A Darcy, ela tem Ela tem um podcast também, né? Tem um podcast. E ela é muito, sei lá, tem uma visão muito legal dessa questão de decoração. É LV45. LV45, é um espaço incrível. O lugar é show. Eu estive lá no sábado e na segunda de novo. Sério? Eu fui 2 vezes numa semana. Quase parceria o tempo todo, né? Quase dorme, né? E eu sei que o horário é meio reduzido, porque é a casa deles, né? Eu achei muito interessante. E só vale lembrar que também tem lugar que ela separou um lugar bacana para os cabeleireiros, né? Sim. Eu me senti em casa naquele estúdio, foi bem bacana. E ela tem uma atenção muito legal para os clientes ali. O último ensaio que eu fiz, ela levou as coisas na mala e acabou amassando a roupa. Ela montou uma tábua de passar roupa lá, pegou o ferro. E a gente, enquanto fazia ensaio, a assistente da menina passou a roupa e a gente conseguiu dar um jeito ali, né? Sim. Dependendo do lugar, a gente não teria essa possibilidade. Justamente por ser uma casa e toda essa atenção que ela dá para os clientes, a gente sente muito mais à vontade de fazer lá. Independente, eu sei que a sua agenda é bem complicada. Complicada não, é ótima, né? Você já pensou em algum momento, eu sei que você vai ter o grande desafio agora, né? Porque está começando um projeto aí para ter vida, para descansar, preparar um time e tudo mais, vai ter esse desafio. Mas você já pensou em fazer um curso? Que eu vejo muitos fotógrafos, principalmente na pandemia, né? Que eles acabaram indo para a área de tutorial, investiram mais no Instagram. Você já pensou em algo desse tipo? Não, nunca tive vontade, porque tem muito conteúdo na internet. E muito conteúdo gratuito. Sim. Eu aprendi a fotografia com um vídeo no YouTube. Eu comprei uma câmera e fui fotografar. Então, eu acredito que tem muito conteúdo suficiente na internet. Eu não acho que eu consiga agregar em nada diferente do que já tem. Sério? A não ser que seja, sei lá, mais nessa questão de contato com o cliente mesmo. É ter essa mão com o cliente. Porque a parte técnica, se você abrir no YouTube, tem milhares de vídeos.
falando sobre. Então, eu ainda não achei algo que eu fale, eu posso agregar nisso, então eu tô quietinho na minha. Eu vou falar como cliente. Quando eu comecei o visagismo, eu estava sempre me preocupando e dizer assim, ó... Ai, quando eu tiver, eu preciso disso. Ai, tem que ficar melhor, tem que isso e aquilo. Aí veio alguém, assim, que acredita no meu trabalho, que é o cliente, né? Porque eu, como cliente, eu posso te dizer que você tem muito a agregar na questão de humana, né? E aí, quando eu estava na questão do visagismo, eu tenho que preparar, não tenho um portfólio bom, não tenho isso, não tenho fotografia... Veio alguém muito especial e anunciou. E quando eu questionei, porque eu fiquei até brava, sabia? Quando eu questionei, ele falou assim, você sempre esteve pronta. Então, eu posso te dizer, eu já tentei fotografar com outros profissionais, eu já estou na área há mais de 30 anos, então, imagina o quanto eu já tentei, porque... o meu trabalho, eu fiz a escolha da minha vida, de vida, quando eu optei ser cabeleireira. Mas você não consegue, a maior parte das minhas amigas e quem se formou na minha época, já está todo mundo aposentado, gente. Ai, meu Deus. E aí você tem que inovar o tempo todo, tem que acompanhar o seu cliente. Eu tenho um cliente que eu vi nascer... E hoje eu cuido, já formei, casamento, então é muito importante. Às vezes, você se subestima, né? Então, é a voz do cliente. Eu acredito plenamente, pela experiência que eu vivi com você e pelo trabalho que eu vejo você desenvolvendo, que você tem muito a agregar. Nós vamos conversar isso nos bastidores, porque Gilberto... eu acredito que tenha muito a agregar nessa questão humana mesmo. Isso é raro nos profissionais, porque tem muitas pessoas que fotografam, mas tem poucas pessoas que entendem o cliente. Sim, sim. Né? Então, eu vejo isso no meu trabalho, sei o quanto é importante e eu acho que é a minha opinião, tá? Eu acho que você pode agregar muito, reveja esse conceito aí, porque na questão humana, monta algo bem bacana aí pra gente falar numa próxima oportunidade, porque é importante. Eu acho que o nosso trabalho acaba entrando na mesma linha enquanto a gente não coloca a mão na massa, né? Porque a gente conversa bastante com o cliente. Então, uma coisa que eu sempre falava quando eu falo de você, eu falo pra todo mundo, eu falo assim, ó, 90% ela entende você e 10% é o corte. Porque o corte eu já faço, sim, né? Porque você ali conversa, entende. Eu lembro quando a gente fez o corte, acho que foi 2017, 18, quando eu cortei pela primeira vez. E eu lembro que a gente fez um corte porque era aquilo que eu tava vivendo naquela época. Naquela época. Quando eu voltei, eu já era pai de 2. Não sei se a Gabi já estava com a gente. Acho que já. Pai de 3 já tava, sim. Isso. Ela... Pai de 3, com uma totalmente diferente, uma visão. E você falou, a gente vai mudar porque agora eu tenho que trazer essa sua personalidade pro corte. E o nosso trabalho, ele é a mesma coisa, só que eu trago a personalidade pra fotografia. Então essa parte humana que é sentar, conversar, entender o cliente, a gente é quase um psicólogo ali na hora pra gente entender o que o cliente quer, o que ele precisa pra gente dar o nosso melhor, né? Aí, acabei de falar. Você percebeu que o quanto 90% ouvir o cliente Sim. e 10% entregar um corte. Porque cabelo, todo profissional da área da beleza, cabeleireiro, barbeiro, corta cabelo. O diferencial é entender o cliente e aplicar o corte certo para a pessoa certa. Que esse é um diferencial. O visagismo, eu cheguei a ver um vídeo essa semana, me mandaram, né? Algumas pessoas me mandaram vídeo, inclusive meu sobrinho William, né? Um vídeo onde um garoto aparece com o rosto riscado e aí, claro, que foi um vídeo TikTok, viralizou. Eu vi esse vídeo. Bem engraçado, né? Mas o visagismo, todo mundo acaba pensando que é só isso. E pelo contrário, né? Entender o cliente, entender o gestual, o momento que ele está vivendo é extremamente importante. Não é visagismo na fotografia, mas é isso que você faz, né? Então, olha o quanto é importante. Entender, ouvir o cliente,
saber quais são as suas dores. No meu caso, é bem diferente, um pouquinho diferente do seu, porque eu atendo o cliente a portas fechadas, né? Então, eu consigo extrair muito mais, né? Mas depois a gente vai para o corte. Então, tem cliente, no caso da fotografia, você consegue entregar um resultado ali de imediato. Com o visagismo, às vezes o cliente tem um cabelo que precisa crescer. Eu tenho um cliente que já chegou a esperar 6 meses para fazer o corte ideal. Por quê? Porque tinha um corte que seguia moda, né? Uma tendência e não tinha estilo. Não tinha o estilo do cliente. Nós vínhamos conversando aqui para o podcast, eu descobri várias coisas sua. Então, você imagina, fazer um corte... um degradê, um fade e deixar você sem franja. A franja... Eu sou emo, né? Então a franja eu tenho desde sempre. Ele é emo, contou. Não tem como negar. A franja eu tenho desde que me entendo por gente. Minha mãe sempre cortou meu cabelo tigelinha. Aí depois virou aquele surfista, né? Surfistinha que era mais longo atrás. Então eu sempre tive a franja. Nunca desapeguei da franja. Mas comigo foi a mesma coisa, a questão do cabelo crescer. Eu deixei o cabelo crescer no máximo pra voltar e a gente fazer o corte. Você lembra quando a gente voltou, acho que faz uns meses, eu cortei o cabelo com você e tava bem grande. Sim. Tava bem grande. Falei, eu vou deixar crescer no máximo, aí eu vou lá com a Dina, porque aí a gente vem construindo corte. Porque eu lembro que a primeira vez que a gente cortou, você falou exatamente isso. Você falou, eu vou fazer um corte, mas ele não vai ser o melhor pra você hoje. Porque ele é uma construção. A gente vai começar a cortar assim, pra ele crescer certo, pra gente chegar no ponto certo. Por isso que eu deixei meu cabelo crescer ao máximo. Falei, agora é só tirar. Homem gosta de cabelo livre, no seu caso, né? Não pode perder a franja, porque é emo, né? Gosta do cabelo livre, tem cabelo fininho, então gosta mais de liberdade. É bater, fazer isso e o cabelo tá pronto, né? Então a gente tem que entregar aquilo que é confortável para o cliente, né? Então, esse é o primeiro passo. Mas, ele me procurou na véspera do casamento. Você ia ser padrinho de casamento? Ia ser padrinho de casamento. 2018, que responsabilidade, né? 2018. Meu Deus foi do céu. Na semana do casamento, né? Do casamento. E aí apareceu todo gatão no casamento. E aí, assim, ficou super confortável, né? A gente conversou bastante. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei em atendimento com você. Você lembra? Muito, né? Umas 2, 3 horas. Meu Deus. A gente falou umas 2h30 e meia hora foi o corte. Tô quebrando o contrato aqui, né? 1 hora o corte, 1 hora ouvir o cliente. A gente conversou bastante. Quando eu voltei... Esse ano que eu cortei com você foi a mesma coisa, a gente conversou bastante. Mas aí a gente já tinha mais... Nós não fofocamos no salão, sabe? A gente fala de assuntos bem interessantes, viu? Cada cliente é um... Tinha 5 anos aí que a gente não se via. Não se encontrava, então tinha bastante coisa que mudou, né? Mudou bastante coisa. Tá. Então, tinha bastante coisa pra gente conversar. Você não me falou que... Você não contou aqui, né, pro nosso público, que você fotografa também barbearias, né? Faz todo um trabalho com eles. Sim, eu fiz bastante trabalho com a Barbearia 23, ali no ABC. Que aqui pode falar, viu? É do ABC. Fiz bastante trabalho com eles. Fiz recentemente gravei um workshop também de uma barbearia. E sempre falei de você para a maioria dos barbeiros que eu tinha proximidade. Inclusive, você precisa lançar um curso também. Você falou de mim, mas olha aí, ó. Eu falei com eles, falei, seria legal trazê-lo aqui para poder dar uma aula, porque eu conheci muita gente, e tem muita gente que tem aquele padrão de que o corte masculino tem que ser assim, um degradê aqui, acabou e pronto. Maquininha 1, 2 e 3. E pronto. E não é só isso, não é só porque é homem, tem o formato do rosto, ser mais alongado. Eu lembro até hoje que toda vez que a minha barba começa a crescer aqui embaixo, eu vou e tiro. Porque você falou assim, seu rosto já é alongado. Se você deixar a barba grande aqui, vai ficar pior ainda. Aí eu falei, eu não quero meu rosto longo. Então, aí eu comecei a diminuir. Sempre que eu olho no espelho tá grande, eu tiro. Então eu falei pros barbeiros que eu tinha mais proximidade, falei, é legal porque ela vai ter uma visão totalmente diferente. Não é só chegar, vamos cortar o cabelo, fazer um degradê e barba quadrada. Não, tem que ver o rosto do cliente, como que é, pra poder trazer esse corte melhor. Sim. Então, eu sempre falo de você ali também.
Pontuando, eu não disse que ia ficar pior. Eu disse, provavelmente, que Não, ia, fica pior não pode dizer. ia alongar mais Sim, ainda, né? fica pior não pode dizer, porque eu não gosto do meu rosto muito longo. Se Sim, ficar sim. maior, eu vou considerar pior, então Ah, foi então pior tá no bom. meu ver. Então, perfeito. Não, mas tá tudo ok, tá tudo organizado, né? Já compôs um look bem bacana, né? Gilberto, qual é a dica que... Não, eu não vou falar de dica, não vou fazer essa primeira pergunta, vou guardar aqui no, né, para o último momento. O que você sugere para as pessoas? Por exemplo, eu vejo o LinkedIn, eu acompanho, e eu vejo que às vezes o profissional ele não tem uma imagem, às vezes é um profissional fantástico, um currículo maravilhoso. Qual é a dica que você dá? Claro que além de fazer foto com você, né? Qual é a dica que você dá para a pessoa melhorar? Porque tem gente que às vezes não tem condições de contratar um estúdio, um fotógrafo, ir lá. Qual é a dica que você dá para esses profissionais, para eles darem uma melhoradinha na parte da imagem através da foto? Porque uma foto representa muito, né? Sim, sim. Olha, dá pra você fazer bastante coisa com o celular. Se você souber trabalhar com iluminação, que a foto ela nada mais é do que luz. Então, quanto melhor a iluminação, melhor você ter uma qualidade. Você pode até não ter um celular muito bom, mas se você fizer uma foto, vamos supor, externo, uma luz, Aproveitar a luz natural, né? luz natural, você tem uma qualidade melhor do que você fazer uma foto no ambiente fechado. Então, é pensar voltando, pensar na mensagem. Essa é a parte mais importante, porque de nada adianta ele ser um cara super e tirar uma selfie muito feia, porque ali a gente julga muito o livro pela capa. Infelizmente ou E não felizmente. podemos deixar isso de lado, ignorar que a imagem fala por si. Sim. Por mais que o pessoal fale, mas eu não sei o que, eu não faço. Faz. Eu, como designer gráfico, muito tempo, eu gosto muito de ler. E eu, literalmente, eu julgo o livro pela capa. Quando eu vou numa livraria, a gente gosta muito de ir na livraria, e eu vou olhando as lombadas, assim, eu vejo que tem uma legal, eu olho. Às vezes eu nem sei o título, mas eu olho porque me interessa, me encanta os olhos. Isso vale pra qualquer coisa, seja, vamos supor, pra foto de hambúrguer que eu fiz pro iFood. Ele vendeu bastante depois que a gente renovou as fotos. Porque as fotos não vendiam, você não tinha aquela você sente vontade até de fome comer. quando Exato. vê uma... Eu lembro que eu postei no Stories quando eu tava fazendo, teve uns 5 clientes meus que pediram contato na hora. E eu postei uma foto direto da câmera. Então, tomar cuidado com o ângulo, com a imagem. Pensa, olha a foto e vê se você tá ali na foto. Se o seu profissionalismo tá sendo passado. Porque eu vi uma frase recentemente que fala assim: não adianta ser bom, você precisa parecer bom. E você precisa parecer bom ali naquela foto. Aquela foto, ela tem que te trazer isso. Tem muita gente que não é boa, mas a imagem, né? Exato. Não é boa assim, deixa eu só corrigir. Tem que não entrega, né, o que propõe, mas tem uma imagem muito boa. É a segurança, né? A questão da segurança. Quando for fazer foto, esse lance de jogar, eu não posso jogar meu cabelo assim de lado, mas jogar o cabelo de lado, fazer pose, biquinho, esquece. Olha, eu gosto Em foto corporativa. Foto corporativa depende da mensagem, depende do público. Ah, é? Mas Então, se for de mulher para mulher... se for uma coisa mais séria, a gente vai fazer uma foto mais séria. Se for uma coisa mais aberta, ela quer sentir mais próxima do cliente, então a gente vai fazer umas poses diferentes. Então tudo depende da mensagem e do que o cliente quer trazer, né? Entendi. Não adianta eu pegar um cara, presidente de uma corporação, e colocar ele sentado de camiseta e à vontade, sei lá, tomando alguma coisa. Isso não é a mensagem que ele quer passar. Sim. Então, a pose, eu não tenho um guia de poses. Não vou chegar pra você e falar, ó, Que eu acho vamos fazer péssimo assim, isso, assim, né? assado, e pronto. Que me perdoe os profissionais que utilizam, mas eu acho que fica artificial, travado. exatamente. Tem algumas poses que vai funcionar, que é genérica, mas tem outras que às vezes você não vai se sentir bem. Sim. Eu fiz um ensaio recentemente que eu pedi pra ela fazer uma pose, ela falou assim, eu não gostei. Eu falei, por quê? Ela, não sou eu. Aí eu olhei pra ela e falei assim, faz assim então. Aí ela, uma pose mais séria, mais fechada assim, ela amou. Porque ela não é tão delicada quanto a pose que eu fiz. Entendi. Que era uma foto com a mãozinha bem delicada e tal. Já ela preferiu uma foto assim, com a mão entrelaçada, que é uma foto mais fechada, mais forte.
que é mais a Que personalidade reflete dela. a personalidade, Então com não tem como eu certeza. chegar com um guia de poses se não vai funcionar pra Sim. todo mundo, entendeu? É a Uhum. mesma coisa do corte. A gente não vai chegar colocando degradê em todo mundo. Pegou, tá? Ele anda visitando muito o salão, hein? É exatamente isso. Teve algum caso? Gente, vocês estão percebendo que eu tô querendo arrancar alguma coisa aqui do. Mas teve algum caso, como, por exemplo, só você fez todas as fotos só de um lado, um ângulo? Eu tenho algumas clientes que elas gostam muito de um lado e é muito difícil Você aceitar mudar. fazer outra coisa. Tem uma cliente recente que ela falou que não gosta muito do formato do rosto dela. Acho que até mostrei uma foto dela pra você. E ela sempre queria fazer a foto do mesmo lado. Que ela é linda, por sinal, Sim, né? sim. Aí eu falei pra ela, meu, vamos fazer uma foto de frente. Ela, não gosto, por causa do meu rosto, não sei o quê. Hoje a foto do Instagram dela é a foto dela de frente, que ela nunca havia postado. Uhum. Então dá pra quebrar esse gelo. Só precisa mostrar a foto certa, porque dependendo da luz que eu vou usar, ela vai ficar mais bochechuda, ou vai ficar menos, ou vai ficar não sei o quê. Então, eu preciso entender o que você quer, entender você, porque aí eu vou falar, beleza, então ela não quer que realça tal parte do rosto. Eu vou saber onde posicionar a luz pra não realçar aquilo. Entendi. E ela vai gostar mais. Foi o que aconteceu, que ela colocou a foto. Ela falou pra mim, falou, a primeira foto que eu posto de frente. Que ela sempre postava foto de lado. A primeira que ela colocou com o rosto frontal. Que Então legal. tem bastante. Tem bastante que prefere um lado. Eu, por exemplo, não queria que fizesse Photoshop porque eu não queria parecer 10, 20 anos mais jovem do que eu sou, porque é uma fase que eu curto muito, né? Claro que a gente tem que se cuidar, tem Aham. que investir muito em produtos, tratamentos estéticos, mas eu não queria que fizesse Photoshop para mudar assim, olha, afina o nariz, Aham. tira a barriguinha, uma gordura localizada. Para mim, eu preferi Sim. Ó, não aparecer. eu nem faço esse tipo de trabalho também. Quando é raro, quando pedem, eu sempre tento levar pro lado contrário, sabe? Quando eu começo o ensaio, a pessoa fala assim: ah, eu tô meio gordinha, você consegue me emagrecer no Photoshop? Eu falo, não, você é essa agora. Então a gente vai fotografar depois, você vai estar diferente, seja um cabelo, seja alguma coisa. São fases da sua vida que você tem que registrar. A fotografia é um registro, Uhum. entendeu? Lógico que tem algumas coisas que a gente consegue fazer no dia que vai mudar. Seja uma lente que ela vai. Tem lente que ela emagrece por causa da distância focal dela, tem gente que Sim. engorda. A luz que eu vou usar vai realçar mais ou não. A roupa vai mudar muito. Então eu prefiro que a gente faça todo o trabalho ali e a foto ela saia pronta, do jeito que você se sinta bem, do que eu ter que levar isso para uma pós-produção e emagrecer pessoa na pós-produção, que eu não costumo fazer, Não, não. que não é Eu bacana, não né, acho legal. Gilberto? Não, eu também acho que não deve e Uhum. eu acredito que quanto mais natural, melhor. A gente está Sim. voltando aí todo mundo a fazer as coisas de forma mais natural, Sim. porque tá tudo muito editado, né? Sim, Então sim. é. E volta a questão da imagem. Sim. Você mostra uma imagem na rede social, a pessoa chega, está super magra, super alta na rede social, chega, tem 1,50 m e pronto. E não é aquela imagem. Então, Sim. tem que trazer você na foto. O bacana é a gente se conhecer um pouco, se gostar, Sim, sim. entender que cada pessoa é única Uhum. e a tua imagem é tua imagem. Não adianta você ter padronizar isso Sim, ou ter uma referência, subir a régua, né? Aham. Ter uma referência muito fora daquilo que você consegue apresentar. Qual é a dica que você fique à vontade. O profissional que está começando nessa área, vai ser difícil? Qual é o caminho que ele deve seguir? Porque Na área da fotografia? na área da fotografia, por favor. Da área da fotografia. Conheça o equipamento. Acho que essa é a maior dica. Porque não adianta nada a gente ter um equipamento caro, Uhum. porque assim, ó, na fotografia rola muito. A gente tem muito essa. Toda hora lança uma coisa nova. Tá, E as pessoas que são nossas referências sempre estão com os melhores equipamentos. com certeza. Aí a gente olha o trabalho do cara, postou com uma câmera que custa 50 mil reais.
Quem tá começando não tem 50 mil reais pra comprar uma câmera. Sim, com Ele certeza. vai ter um valor abaixo para investir. Então, quanto mais você conhecer seu equipamento, melhor você extrai dele. Porque às vezes eu conheço fotógrafos que têm equipamento básico e que ganharam prêmios internacionais de fotografia. Legal. Que perfeito. Que não é uma câmera de 50 mil reais, entendeu? E pessoas que têm 50 mil reais em equipamento que não fotografa tão bem. Fotografa tão bem, porque não entende, Entendeu? não consegue Não consegue ler. extrair o máximo Exato. daquela câmera. Essa semana eu peguei uma câmera pra testar, uma câmera de uma prima minha. Ela comprou uma câmera bem legal. Aí ela falou assim, ó, Ju, a hora que você aprender, tudo dessa câmera você me passa, porque eu tenho 1 ano ela e não sei usar. A câmera, ela tem tanto recurso que eu precisaria de 1 ano pra aprender todo o recurso que ela tem pra poder passar pra ela. Porque não adianta nada você só pegar a câmera e sair pra fotografar, tipo, assiste vídeo, pega a câmera, faz testes de luz e tal. Então, conhecer o equipamento que você tem na mão é a chave mais importante pra tudo. Por que eu dei risada, gente? Porque eu tenho uma câmera guardada e câmera na caixinha. Caixinha não, como que é o nome? Na bag dela. Câmera na bag, ela não funciona. Eu percebi isso, não funciona. Comprei uma câmera e aí tive uma surpresa, né? Mostrei pro Gilberto toda feliz e ele tem que entender como funciona o equipamento. Tem que entender e tem que guardar fora da bag. Fora da bag. Olha, dica de ouro, guardar fora da bag. E assim, e por que a gente compra essa bag? Só para proteção? Transporte. Para transporte. Pronto. Porque a câmera, ela precisa respirar. Porque senão ela pega fungo. Eu vou te entregar a minha logo que a gente sair Quanto daqui, mais tá? Usar, você cuide dela um pouco. Coloca no sol pra ela tomar um sol. Nossa, eu nem imaginava isso. A lente, ela pega muito fungo. Quando é um ambiente fechado, esse fungo, ele aumenta na lente. Você vai tirar uma foto, ela parece que a lente tá suja. Mas aí já era. Ou você manda limpar ou troca a lente. Entendi. Para finalizarmos, qual é a mensagem que você quer passar para os nossos seguidores? Que você... Fique à vontade para passar a mensagem que você se sentir confortável. Eu acho que essa frase que eu falei há pouco tempo atrás, que não é minha, que eu vi na internet, que não basta ser bom, você tem que parecer bom, hoje em dia é o que mais pega. Acho que a gente tem que se prestar muita atenção na nossa imagem e principalmente nas redes sociais, né? Então a gente investir nisso é importante. Que bacana. Bom, e a minha mensagem é o seguinte. Eu quero dizer o quanto você é importante para a minha vida profissional e que você já é carinhosamente um amigo. Que Deus abençoe imensamente tua família, tua carreira. Eu estou começando esse novo projeto aqui, não tenho essa vaidade, né? A gente já falou sobre isso. Não tenho frase feita, mas tem aquilo que sai do meu coração. Por quê? Porque esse projeto ele vai me levar a um outro cenário, que é compartilhar o meu trabalho. O visagismo vem sendo muito explorado e muito recente aqui no Brasil. Já existe a nível mundial, mas no Brasil a gente está engatinhando ainda falando sobre visagismo. E o visagismo a gente aplica em cor, em corte, Sim. E compartilhar isso com as pessoas do nosso convívio, e com os amigos e com profissionais, nós criamos uma rede de relacionamentos, né? Eu quero convidar para falar do estúdio aqui o nosso câmera. Vamos falar sobre o estúdio? Vamos falar sobre o estúdio. Nós estamos aqui, agora eu vou fazer um agradecimento, tá? Isso não é merchan. Eu quero agradecer o estúdio. O estúdio fica aqui na Avenida Paulista. Por favor, eu quero a sua participação. Eu quero que você fale qual é o nome do estúdio, o que a gente explora. E ele tá tímido. Gente, então eu vou falar por ele, tá? O estúdio é Geração X, é um estúdio maravilhoso, onde me acolheram. Temos gravação com plateia, meus amigos estão aqui na plateia. E eles oferecem não só
a oportunidade de você gravar o seu podcast, você que tem dificuldades, mas eles te dão todo um suporte na parte de marketing, de divulgação. E eu estou encantada, me senti super confortável de começar esse projeto aqui. E eu quero fazer parte da família, já me sinto parte da família, né? Mas para encerrarmos, eu quero dizer só o seguinte: viver esse momento está sendo muito importante, Gilberto. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Você é um querido, né? Ó, derrubando as coisas tomou aqui, a água toda. Eu tudo. tomei café, tá, gente? Mas para finalizar é o seguinte: nós vivemos o hoje. Faça, entregue o seu trabalho com muito amor, muita dedicação e seriedade, porque nós lidamos com vidas, Sim. né? Através da fotografia você expressa o melhor das pessoas e você acaba se conectando com elas. Sim. Alguém que vai fazer um trabalho com você hoje, vai fazer um trabalho profissional, daqui a pouco chama para você fotografar o casamento, Sim, sim. sabe? A história tem sequência, Sim. né? A gente fideliza o cliente, né? E faz essa troca também, né? Com certeza. Eu tenho a primeira dentista que eu fotografei fez o primeiro atendimento na minha filha. Primeira vez que nasceu o primeiro dentinho, o primeiro atendimento do dentista que ela fez foi com uma cliente minha. Eu fotografei um pediatra que eu vou levar meu outro filho para passar com ele, que eu gostei muito dele. Então a gente acaba tornando esse ciclo, uma rede né? de relacionamentos, né? Então é muito importante. Então vamos finalizar o nosso podcast, que o podcast não é só meu, é seu. Então eu te convido para assistir toda segunda-feira às 18h30. A gente vai fazer ao vivo aqui na Avenida Paulista. E você é meu convidado. Depois a gente disponibiliza link. Eu quero fazer um agradecimento especial, porque eu trouxe um mimo para os nossos convidados, que é da Cacau Show, do Shopping São Bernardo, Shopping ABC Plaza. São Bernardo Plaza. Meninos, um beijo, muito obrigada por ter me acolhido, me ajudado a escolher o carinho aqui para os clientes. Clientes não, para os amigos, né? Eu tô achando que tô no salão, né, gente? Mas é assim. Muito obrigada pelo carinho. E eu quero pedir... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Já deixaram tudo prontinho, tá? É o mimo da Cacau Show para você levar, compartilhar com a sua esposa, seus babies. Muito obrigada por participar. Esse é o nosso Papo de Salão e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e o Papo de Salão é sempre assim, entre pessoas que se conectam e pessoas especiais. Então, tá aqui o convite. Nos vemos segunda-feira que vem, às 18h30, aqui na Paulista, aqui no nosso Papo de Salão.